E chegou a hora do grande debate de hoje. Seja bem-vindo à CNN, você que assiste o grande debate e comigo nesse espaço, que é um grande sucesso na CNN americana, um modelo novo aqui no Brasil. Nós temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para construir a sua opinião, a sua forma de pensar, do jeito que você bem entender. Então, está começando agora o grande debate de hoje. Roda a vinheta. Bom, comigo já Renata Barreto, economista, e também o advogado Tiago Anastácio. Eles já vão aparecer aqui comigo no grande debate. E olha, eu queria começar com vocês, sejam bem-vindos, bom dia, sobre algo que aconteceu durante o grande debate de ontem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã de ontem, postou um vídeo de um trabalhador no Ceasa de Belo Horizonte mostrando desabastecimento, falta de produtos, falta de alimentos. Depois se descobriu que o local não sofria com a falta de alimentos e estava fechado para a limpeza. Foi a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quem trouxe esta informação. Querendo ou não, o presidente apresentou aos seus seguidores uma fake news. Depois apagou e chegou a pedir desculpas. O líder máximo de um país, seguido por milhões de pessoas, não tem que tomar mais cuidado com as redes sociais? Isso é perigoso ou não? A forma como ele trata esse canal de comunicação hoje tão importante? Hoje eu começo com você, Renata Barreto. Bom dia, a sua análise inicial. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os espectadores da CNN. Sim, ele precisa tomar mais cuidado. A gente não pode nem elogiar, né, Gotino? No dia anterior eu tinha elogiado o pronunciamento dele, que havia sido muito mais abrangente, mais coeso, mais firme. E aí logo depois ele fez essa publicação do vídeo que era real, porém da limpeza, né? E eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode encarar a política como romance, mas também não dá para deixar ou achar que está tudo normal, né? Eu acho que o presidente tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que ele precisa de... Eu já falei isso várias vezes aqui e volto a repetir, né? O presidente precisa de uma comunicação melhor, uma equipe que realmente o auxilie ou que não faça as coisas da cabeça dele. Eu acho que tudo isso é bastante válido de ser pontuado, porque a comunicação é bastante importante e, no fim das contas, são polêmicas desnecessárias, desgastes desnecessários com a imprensa e com os eleitores e com os não eleitores dele durante um processo até bem delicado que a gente está vivendo agora com a pandemia, etc. Mas ele foi ao Datena, se desculpou, todo mundo está sujeito a cair em fake news, porém ele é o presidente da República e isso é bastante sério. Então, eu acho que não é para tanto alarde, mas é uma postura que deve ser corrigida, Gotino. Muito bem, agora a análise inicial, aqui os argumentos iniciais do Tiago Anastácio. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. A Renata tem absoluta razão sobre a questão do cuidado. A questão é que não é mais pontual. Isso tem acontecido quase que semanalmente e às vezes muito mais do que uma vez por semana. Nós precisamos lembrar de uma coisa muito simples. Hoje, com o mundo virtual, esse mundo que de fato não existe, mas existe dentro das opiniões necessárias, um vídeo, uma manifestação num Twitter, alguma coisa do tipo, acaba se tornando a comunicação do presidente da República. Aquilo que um dia já foi o discurso, o que já foi um dia o papo do presidente da República, uma entrevista, agora se tornou a postagem de um vídeo, a repostagem de uma opinião de uma outra pessoa. E hoje nós acabamos de ouvir o presidente da República falando que as redes sociais dele, a melhor forma de comunicação que esse governo poderia ter hoje no mundo mais abrangente, está na mão dos filhos dele. Então nós temos esse problema muito grave. Primeiro, os filhos dele não têm mandato presidencial. Eles não podem, a partir da própria cabeça, postarem alguma coisa que não tenha a anuência do presidente da República. Isso é muito grave. Nós estamos com um problema de comunicação no momento em que o comunicar é o fundamental da liderança. Nós estamos sim com um problema muito sério e um problema que vai cada vez mais agravando a crise política que nós estamos vivendo. Muito bem, Renata? Eu concordo nesse ponto, eu acho que não tem que ser feita nenhuma comunicação, não digo nem com a anuência do presidente da República, mas sim a anuência da Secretaria de Comunicação, porque, querendo ou não, mesmo as redes sociais sendo uma maneira um pouco mais informal de comunicação, é a forma principal que o presidente utiliza para se comunicar
com as pessoas, o que eu também acho que é um erro. Acho que ele deveria se comunicar de maneira mais oficial mais vezes. O que foi feito nesse último pronunciamento que eu elogiei e da maneira como ele tem se portado nas coletivas de imprensa, né? Então, a questão da rede social ou de como ele se comunica é bastante importante e não tem como a gente passar pano para isso, não. Mas eu continuo dizendo que, para mim, o que mais importam são as ações, e as ações estão sendo tomadas, que ele entenda isso também e possa não nos dar, não ter mais desgastes desnecessários, que ele mesmo não precisa passar por isso. Tiago, as ações prevalecem? As ações prevalecem. O problema é que falar é uma ação, comunicar-se, dirigir o povo também é uma ação. A Renata está certa sobre a questão da Secretaria de Comunicação, evidentemente. Agora, a Secretaria de Comunicação, ela estabelece critérios que devem ser aprovados pelo chefe de Estado. A Secretaria de Comunicação não está acima do chefe de Estado. E nós estamos com esse problema. O rei parece estar nu, ele não discursa bem, ele não se manifesta bem, ele fala uma coisa uma hora, fala depois outra, e agora nós sabemos que um dos seus principais canais políticos de comunicação sequer é ele que está ali todo dia postando ou acertando algumas palavras ou até mesmo apontando para os outros poderes do país quais são os caminhos que ele seguirá. Nós estamos perdidos na comunicação e a comunicação é um fato fundamental. É pela palavra que nós expressamos aquilo que nós pensamos, é pela palavra que nós agimos, que lideramos. Esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Tem uma supervalorização aí, Renata, do que está acontecendo? Ou o presidente errou, pediu desculpas, segue o jogo, ou não pode ser assim? Tem as duas coisas. Eu acho que tem uma supervalorização sempre quando envolve qualquer coisa do presidente, mas não dá para a gente deixar de lado que a comunicação é importante. Então, se a gente for olhar para os Estados Unidos, que é sempre observado como um dos exemplos do governo e do presidente Jair Bolsonaro, é feita de uma forma totalmente diferente a comunicação e até mesmo os discursos. Então, ontem o Thiago criticava o discurso do presidente, o pronunciamento do presidente, até por ele ser um pronunciamento pronto, escrito, com edições, mas é assim que funciona. A gente tem que fazer a comunicação de maneira efetiva. Ele não fez isso ontem, uma coisa positiva, pelo menos, é que ele reconheceu, coisa que muitos governantes não têm capacidade de fazer, e o que é até interessante de observar é que boa parte das pessoas que o acompanha até gosta da posição dele, embora eu discorde que a comunicação tenha que ser de maneira amadora, digamos assim, mas entende ele como um ser humano e não somente como um político. Mas, Renata, não é ele que supervaloriza também a própria rede social? Ele até coloca a rede social como o principal apoiador dele para a eleição? Eu acho que a rede social, já falei isso outras vezes em relação à comunicação, é bastante importante e mudou o jogo da política completamente. Isso não muda o fato da responsabilidade enquanto presidente. A gente, na qualidade de cidadão, tem uma responsabilidade sim, mas o presidente da República tem uma responsabilidade ainda maior. Seja qual for o meio de comunicação que ele escolha para se comunicar com seus eleitores ou com seus governados, ele precisa falar de uma maneira séria e coerente. Não dá para colocar um vídeo que não foi checado antes e, enfim, por mais que ele tenha pedido desculpas, eu acho que ele podia evitar esses desgastes. Tiago? Eu concordo com o que a Renata pontua. A grande questão aqui, eu volto, porque me parece que existe, sim, uma parcela de pessoas que são absolutamente contrárias de forma cega ao presidente da República, mas também existe uma tentativa de passar a mão sempre na cabeça dele. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, não é a sétima, não é a oitava vez. O grande problema é esse. São agressões à imprensa, são agressões, como nós vimos hoje também, de pessoas que o seguem e parecem o seguir de forma absolutamente cega, sem capacidade de crítica, e quando nós não temos capacidade de crítica, nós não temos capacidade de sugerir. Por exemplo, a Renata tem uma posição muito inteligente dentro dos seus critérios e das suas ideias políticas. Ela é capaz de criticar que há um problema. A crítica não é o ódio, não é a irracionalidade, é a crítica. Mas para isso é necessário entender. E para nós entendermos isso, percebam que nós temos um problema cada vez mais grave. São ataques, mais ataques, mais ataques. Depois um pedido de desculpas. Nós tendemos sempre a aceitar a desculpa. Então não é passar a mão na cabeça, nem criticar de forma cega. Nós precisamos ver os fatos. E os fatos vão se acumulando ao longo do tempo. E são fatos ruins. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou na história.
disse que o presidente Bolsonaro deveria ter mais cuidado com as postagens e a gente vai colocar agora para vocês. Vamos lá. Claro que o Twitter do presidente deveria ter esse cuidado maior em relação ao que posta, né? Porque ele hoje não é apenas dono de uma conta, de um endereço no Twitter, né? Hoje ele é o presidente da República e quando ele fala pelo Twitter, ele fala como presidente. O presidente deu mais munição para o legislativo, porque a gente está vivendo uma semana de um embate aí, principalmente entre Maia e Guedes. E aí, esse equívoco do presidente, que inclusive pediu desculpas pelo erro, deu mais munição para o legislativo, Renata? A munição sempre vai existir, esse embate sempre vai existir. Agora, eu queria apontar uma coisa bastante importante aqui, Gotino, é que o Maia e várias outras pessoas do Legislativo e de outras áreas estão agindo basicamente como oportunistas. Esse tipo de interação que ele tem com o Guedes, por exemplo, a crítica que ele faz ao Guedes agora, de que está havendo uma não celeridade no momento de pandemia, que ele está trazendo os pagamentos, é puramente oportunista, porque ele sabe dos trâmites, ele sabe da importância de se fazer as coisas da maneira correta, e não só ele, mas também muitos deputados, etc., que agora subiram aquela hashtag Paga Logo, que, de novo, eu acho que é um oportunismo sem tamanho. O Paulo Guedes e seu ministério têm obrigações com o TCU, têm obrigações com responsabilidade fiscal. Não é uma coisa que você legisla e no dia seguinte está aprovado, está feito, está todo mundo recebendo. Existem processos. Então, imagina só o seguinte, você aprova esse benefício, que é o Corona Voucher, como está sendo chamado. Isso, aliás, demorou mais de uma semana para ser aprovado no Congresso. É aprovado rapidamente depois no Senado e com a anuência do presidente. E aí você tem essas pessoas falando, não, tem que pagar agora, porque dane-se a responsabilidade fiscal, sendo que ele tem uma responsabilidade gigantesca. Não são eles que estão assinando parecer para o TCU e que vai voltar para eles se alguma coisa for feita, se houver fraudes. Então, eles precisam aferir todas as pessoas que vão receber, como é que vai ser o processo de recebimento. Então, assim, apesar de o presidente, de novo, ter uma comunicação ruim, pediu desculpas, etc., e fez uma comunicação ruim, isso nada tem a ver com a maneira muito rápida e coesa que eles estão agindo, principalmente na questão da economia, no momento de pandemia, Gotino. Muito bem, Tiago, a crítica ela é pontual e correta neste momento ou tem oportunismo por trás? Gotino e Renata, me parece sempre que o ato político, seja da oposição, seja da situação de governo, sempre haverá a oportunidade de um tentar se sobressair sobre o outro. Sejamos realistas, não sejamos apenas ideológicos e nem abstratos. É um fato. Todos os políticos agem de forma a criticar um ao outro quando existe um embate e quando existe a possibilidade de uma quebra de poder, de uma diminuição de poder deles. O que nós temos aqui, a Renata volta a colocar apenas alguns erros de comunicação, é que o papel do presidente da República é comunicar. É pela palavra que o presidente da República, porque ele não vai na casa de um e de outro ou de todos os brasileiros e pega pela mão, indicando o que ele deve fazer, ou o que o brasileiro deve fazer. O que acontece é pelas palavras dele que os brasileiros deveriam segui-lo. E as palavras dele são confusas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, obviamente, como um político, ele vai e fala isso. Sim, ele deveria ter mais cuidado. O Rodrigo Maia não agiu nessa situação com um oportunismo exacerbado. O que aconteceu? Ele fez uma crítica que eu e Renata concordamos, nós estamos concordando. O presidente tem que tomar cuidado. Vejam o fato. Não vamos extrapolar esse fato. É isso que nós estamos analisando. A partir daí, de forma muito rápida, Gotino, vamos nos lembrar de uma coisa. A pandemia foi estabelecida mundialmente no dia 11. Ela foi declarada no dia 11. Nós estamos no dia 2 de abril. Ou seja, temos 20 dias. Até agora, negava-se, pelo menos o presidente da República o fazia, e a partir daí Paulo Guedes poderia agir, esse Estado que no discurso de anteontem ele pela primeira vez confirmou. O Paulo Guedes tem um critério, tem uma ideia de a partir de mais ou menos 10, 15 dias conseguir colocar a casa em ordem. Se esse negacionismo absolutamente irracional tivesse sido, desde o dia 11 de março, entendido e sido concordado, ou seja,
acordado e concordado pelo presidente da República com outros poderes, as medidas que serão tomadas daqui muitos dias já poderiam estar sendo tomadas hoje. Nós temos 20 dias para trás e 20 dias para frente. Esse é um ponto muito sério. Agora, sobre as críticas do Maia ao Guedes, eu acho que os dois precisam ter a maturidade política de ligar para o outro. O que você precisa, Guedes? Maia, do que você precisa aí na Câmara? Mas não existe a burocracia da máquina pública que é extremamente normal? Que Sim. Ela já acontece, a vida toda foi assim? Sem dúvida, é a questão dos cuidados. Por exemplo, agora eu vou dar como exemplo a questão do medicamento, a cloroquina, né? Obviamente, ela já está sendo testada nos hospitais, sem a burocracia dos testes. Isso acontece também e deve acontecer no momento de urgência, que não era previsível há meses atrás, nesse diálogo entre poderes. A máquina pública deve ter a capacidade de se afrouxar um pouco nos seus cuidados e, mais do que isso, a máquina pública ela funciona dentro de critérios para que não existam abusos. Agora, um telefonema, conversem-se. Guedes e Maia precisam conversar para que essas propostas sejam rapidamente aceitas. Se não forem rapidamente aceitas, que elas sejam rapidamente debatidas. Agora, pegando o que você falou, Tiago, e o que a Renata também falou sobre a necessidade de fazer isso acontecer de forma mais rápida, o presidente falou agora há pouco sobre isso e falou até que se ele seguir do jeito que estão pedindo, ele vai cavar a própria cova. Vamos colocar o trecho para vocês analisarem. Presidente, meu nome é Denis. Eu represento. Uma pergunta mais? Como é que está a operação para pagar os R$600? Como é que está a operação do governo? Está todo vapor. Vai, semana que vem começa a pagar. Mas quando vai ser publicado no Diário Oficial, presidente? Não foi publicado ainda. Ainda não foi publicado. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. Então aguarda o crédito provisório de 98 bilhões para ser publicado junto? Sim. Deve ser hoje ainda, presidente? Deve ser, pô. O senhor falou que você tem Você agenda. não pode, a burocracia é enorme. Uma canetada meio errada é crime de responsabilidade. Dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês. Muito bem, Renata, o presidente tem essa preocupação e você acha essa preocupação pertinente nesse momento? É claro que é pertinente e, assim, é uma coisa que não é apenas uma competência do presidente, mas do Ministério da Economia. Então, todos os pareceres que estão sendo feitos e colocados, eles são muito pertinentes. A máquina pública, ela tem essa burocracia, mas essa burocracia também serve para uma questão de segurança jurídica do mandato do presidente. Então, se você faz as coisas da maneira como... É que, assim, a boa parte das pessoas que critica aí, que subiu essa hashtag Paga Logo, não entende a necessidade e a importância da responsabilidade fiscal. Não por acaso que achavam que a Dilma não tinha que ser afastada quando ela cometeu esse crime. Então, é uma coisa muito séria, não é uma coisa que aparece do dia para a noite. Esse dinheiro, ele foi criado, eu acho que também é importante, esse dinheiro foi criado a partir de dívida, como disse o ministro Paulo Guedes, dívida na veia, e isso veio num momento relativamente positivo, porque a gente está na menor taxa de juros da história, que foi possível somente por causa da reforma da Previdência e de várias outras coisas importantes que foram feitas nesses 16 meses de mandato do presidente. Então, é muito importante entender que não é uma coisa que cai do céu. O Paulo Guedes, o Ministério tem que determinar de onde vai sair o dinheiro, passar isso para o Tesouro, daí o Tesouro passa para a Caixa e da Caixa vem para a pessoa. Toda essa aferição de quem vai receber, porque tem as pessoas do Bolsa Família, por exemplo, que é mais fácil. Agora você tem um monte de pessoas que não estão cadastradas, que não tem cadastro único, tem os microempreendedores. Se você resolve começar a dar dinheiro sem fazer a correta aferição de quem vai receber, vem o TCU depois e vai inclusive no CPF do servidor público cobrar porque ele fez algo que acabou levando à fraude. Então isso é muito importante. E uma coisa importante de lembrar também, de novo, a questão da comunicação aqui a gente já passou, é ponto pacífico, mas o Maia age de maneira oportunista quando ele critica o Guedes, não quando ele critica o presidente nesse caso específico, mas quando ele critica o Guedes, porque não é uma questão de um telefonema, ele sabe dos procedimentos e cabe lembrar que ele e o Alcolumbre fecharam com o Guedes que eles iriam durante o recesso fazer algumas tratativas para conseguir que a reforma tributária andasse e não fizeram isso durante todo o recesso. O recesso acabou, isso não foi feito. E a reforma tributária é importante
importante também para dar um espaço para as pessoas, né? Um espaço para as empresas poderem produzir na volta dessa pandemia. Então, assim, é uma responsabilidade de fato. O presidente, nesse ponto, está coberto de razão. Agora, Tiago, essa demora, ela é natural ou esse dinheiro já tinha que estar no bolso do trabalhador? Ela é natural, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que se decide fazer por ela. Volto ao que é o meu argumento anterior. O problema é que nós perdemos 20 dias para demorarmos mais 20 dias a partir de agora. A Renata tem razão dentro de critérios numa adequação de temperatura e pressão. É importante sim o diálogo direto entre chefes de poder. Esse é um ponto que me parece bem claro. Eu uso a expressão telefonema porque é o mais simples que nós conhecemos ainda no mundo civilizado. O que nós temos aí, esse é um critério muito interessante que a Renata colocou sobre o crime de responsabilidade fiscal, que tirou a presidente Dilma, e o termo presidente porque o critério correto é todos permanecem presidentes, mas não mais no cargo. Por isso que eu não uso ex-presidente, é uma questão de correção jurídica. Nós temos uma coisa muito simples aí. Se o Congresso Nacional enviar uma nota afirmando que está disposto a afrouxar os critérios fiscais, mais importante, de análise fiscal, havendo um pacto, de fato um pacto, evidentemente poderia sair mais rápido. Então não é uma questão de vão fazer a minha cova. Não vão armar a minha cova e me jogar a 7 palmos. Não é isso. É muito mais simples do que isso. Porque o Congresso jamais poderia julgar o presidente da República se o Congresso avalizasse isso. Então o que está faltando é a comunicação de emergência, são os atos de emergência, o respeito à política, à boa política e principalmente ao povo brasileiro. Se fosse feito um grande debate, e mais importante, não um grande debate como o nosso, mas se fosse feita uma grande comunicação conjunta, Senado, Câmara dos Deputados, Presidência da República, afirmando, é o seguinte, nós do Congresso Nacional estamos autorizando o presidente a extrapolar neste momento de crise. O Congresso jamais poderia julgá-lo. O problema é que nós estamos numa situação de conflito, esse conflito foi criado em boa parte pelo Congresso Nacional, mas também em boa parte pelo presidente da República. Doutor Tiago Anastácio, eu vou pedir agora também para Renata, a gente está falando do Corona Voucher, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 3 vetos o Corona Voucher, esse auxílio emergencial de R$ 600, que será para microempreendedores individuais, trabalhadores informais e contratos em regime intermitente. Segundo liderança do governo, os valores começarão a ser distribuídos entre os dias 10 e 15 de abril. Eu vou conversar com o Rudá Moreira, ele tem mais informações e depois eu já trago o tema para a gente continuar o grande debate. Rudá. Pois é, Gotino, e a gente até viu agora um trechinho, agora há pouco ao sair daqui do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu uma explicação do porquê não está valendo ainda esse auxílio de R$ 600 chamado de Corona Voucher. O próprio presidente Jair Bolsonaro reforçou que a lei já está sancionada desde ontem por ele, com esses vetos, como você falou, mas segundo o presidente, a publicação no Diário Oficial aguarda a finalização do texto de uma nova medida provisória que vai especificar exatamente de onde vão sair os 98 bilhões de reais para pagar esse auxílio pelos próximos 3 meses. A nova promessa do governo é que essa publicação saia ainda hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rudá. Então eu volto para o grande debate aqui com o Tiago e também com a Renata. Renata, você estava dizendo que você acha que o presidente, acredita que o presidente tem que tomar todos os cuidados porque qualquer erro cometido agora pode ser cobrado, pode ser fatal lá na frente? Sim, não é só isso, não é só uma questão de responsabilidade fiscal, mas também de todos os processos burocráticos até você entender quem são as pessoas que vão receber. De novo, isso também tem uma implicação, o TCU cobrando, como eu falei anteriormente, caso venha a ter fraudes. Então, e além disso, tem o próprio processo que envolve tecnologia, criação de software, são coisas muito complexas que não acontecem de dia para a noite. Eu tenho certeza que as pessoas do Ministério da Economia estão trabalhando bastante para fazer isso acontecer o mais rápido possível. Até porque, Gotino, do ponto de vista político, qual que seria o objetivo de eles não fazerem isso de uma maneira célere? Quanto mais rápido
melhor para eles politicamente. Então não faz nenhum sentido. Agora, a segurança jurídica deles é bastante importante e eu acho que o presidente está correto, o Ministério está correto de fazer as coisas da maneira como tem que ser feita. Isso não tem nada a ver com aquela regra de ouro que eles estavam falando, mas eu acho que agora, no momento de crise, era justamente um momento de união, de esforços e não de oportunismo, de tentar bancar o herói no momento que está todo mundo passando por dificuldades. Agora, Tiago, você mencionou em um dos debates que o presidente costuma ver fantasmas onde não tem. Um erro, neste momento, não pode se transformar num grande fantasma o assombrando lá na frente? O erro deve sempre se tornar um grande fantasma para aquele que erra, principalmente quando erra na governança de mais de 200 milhões de pessoas. Então esse cuidado não é normal? O cuidado deveria ser normal. O problema é que para isso nós precisamos ter o quê? Uma capacidade de liderança, uma capacidade de comunicação, uma capacidade do quê? De estabelecermos, dentro das regras do jogo, até mesmo o afrouxamento das regras do jogo. Repito o que disse antes, nós já poderíamos ter toda a tecnologia, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Poder Legislativo, já poderia ter feito todas essas análises se nós não tivéssemos ficado com o negacionismo que tivemos até agora. Agora é bola para frente, nós teremos que ir atrás, correr atrás daquilo que não foi feito até agora. O que é importante estamos no dia 2 de abril. Agora, o ministro Paulo Guedes vai ter que correr atrás de um prejuízo que nós já tínhamos sentido como sintoma. E o ministro Paulo Guedes sabia desse problema. O ministro Paulo Guedes é um economista notável, dentro da linha liberal, todos o respeitam, o mercado o respeita, mas ele está com uma grande bomba nas mãos. Ele vai ter que correr atrás do prejuízo temporal que lhe foi imposto. Nós já poderíamos ter pensado nas questões emergenciais. É que não era considerado, ao menos oficialmente pelo chefe do executivo, uma emergência. Renata, o Tiago falou em liderança. Falta liderança neste momento no país? Eu acho que não, eu acho que o que falta é o grande problema da comunicação que a gente já falou aqui exaustivamente, mas falta de liderança não existe, até porque eu acho que existem várias microlideranças na figura dos ministros que estão fazendo um excelente trabalho. E cabe lembrar sempre que quem foi responsável pela composição ministerial foi o presidente Jair Bolsonaro, que pela primeira vez em muitos anos fez uma equipe técnica que realmente faz as coisas acontecerem. Então eu discordo da parte que o Tiago fala que a gente já poderia ter tudo isso resolvido. Eu tenho conheço algumas pessoas que trabalham no Ministério da Economia, pessoas bastante sérias, e todas elas estão bastante preocupadas há bastante tempo. E todo esse planejamento, ele não acontece do dia para a noite, nem a parte tecnológica, nem o software, nem a burocracia, tudo isso demora bastante tempo. Então não acho que é uma questão de falta de liderança, eu acho que é uma questão de planejamento. Ela está sendo feita de maneira bastante coesa. E não é só isso, é até o próprio planejamento do que ser feito. Porque também não é simples você decidir como que quem que vai receber isso, quais são os valores, qual que é o impacto que isso vai ter, porque a gente está falando de novo de contração de dívida. Então, no momento é bastante importante a gente fazer isso. Volto a frisar que a gente está numa taxa de juros bastante baixa, o que é bom no momento que a gente vai precisar fazer dívida, só que isso vai ter uma consequência lá no futuro. Então, todas esses micro problemas que vão ser gerados no futuro, como é que eles vão fazer para melhorar a produção, baixar os impostos, por exemplo, de medicamentos, a própria reforma tributária que já poderia ter sido adiantada, ou pelo menos com um trâmite um pouco melhor durante o recesso, e não foi feito conforme o que tinha sido combinado com a Alcolumbre e com Maia. Tudo isso é muito complexo, não são coisas fáceis. Economias é um jogo de xadrez. E tudo que você faz hoje tem consequências muito sérias, no longo prazo principalmente. Doutor Tiago Anastácio, você discordou em algum momento? Em que ponto que você não concorda com a Renata? Eu não concordo numa questão muito simples. Não há, dentro das palavras da Renata, a análise do que foi anterior até esse momento. Né? Nós temos sim lideranças dentro dos ministérios, e o nosso papo aqui, inclusive na segunda-feira, era exatamente sobre isso. Essas pessoas não podiam liderar, porque o presidente da República vinha e as atacava. Foi necessário a conjunção Guedes, Mandetta e Moro. Para quê? Para que o presidente da República recuasse nas suas posições. Então, me parece um papo que é quase lisérgico aqui. Nós temos, sim, um problema de governança. Nós ficamos, sim, estagnados até o discurso do presidente da República de anteontem.
Nós ficamos sim estagnados. Paulo Guedes não pôde tomar as medidas emergenciais e, com todo o problema criado pelas palavras do presidente da República ao longo desse tempo, o papo entre os poderes, a conversa entre legislativo e executivo ficou sim estagnada. Por exemplo, a Renata chama o TCU como um órgão verificador, e ele é. Agora, se os diálogos tivessem se iniciado antes, nós não teríamos a demora de agora. Eu não tenho a menor dúvida que o ministro Paulo Guedes vai conseguir implementar isso. E espero que o faça rápido. Gostaria que tivesse sido feito antes. Porque nós estamos numa situação emergencial que não importa o que eu acho sobre a política de longo prazo do governo da República. O grande problema que nós temos aqui é uma questão emergencial. Nós estamos, sim, com uma corda no pescoço dos trabalhadores, dos empresários, dos industriários. Nós estamos com um problema grave. Espero que seja rápido. Eu concordo com a Renata que o que é econômico sempre vai ter o quê? Um maior cuidado, porque é onde estão os dinheiros. Nós temos um problema de corrupção, de desvio de verbas no país. Sempre tivemos isso. Concordo com a Renata em muitos pontos, discordo exclusivamente no tempo que as medidas sérias e que o plano ficou estabelecido. Essa divergência continua dentro do governo, Renata? Você acredita entre a forma de pensar do presidente e do seu ministério? A forma de pensar em relação à epidemia, Gotino? Isso. Não, então, o presidente mudou a sua posição, o que foi realmente feito de maneira tardia, mas isso não mudou a maneira como o Ministério da Economia e os outros ministérios estavam atuando. Então, na verdade, eu acho que quando o presidente se posiciona dizendo que é uma gripezinha e que aquilo não tem tanta importância, etc., isso não mudou, embora, de novo, tenha sido um problema de comunicação e da maneira como liderou isso em relação às pessoas que estão confiando nele ou queriam confiar nele como líder. Concordo nessa parte de comunicação de novo, é um ponto pacífico, mas isso não mudou a celeridade dos processos de como o Ministério da Economia reagiu a isso. Então a gente está falando de mais ou menos 20 dias, né, Tiago, foi o que você me falou? Sim. Mas a gente ficou na Câmara para passar essa proposta, que começou com uma proposta de um jeito, o próprio Planalto sugeriu o aumento desse Corona Voucher. Então isso passou durante mais ou menos uns 12 dias, 10 dias mais ou menos. Então a gente está falando aí de 20 dias em que durante metade do tempo ele estava na Câmara dos Deputados corretamente, porque não é simples de decidir esse tipo de coisa. Qual que é o valor, para quem que vai, os processos todos são muito complexos. Tiago, o presidente mudou de opinião ou não? Olha, pelo menos ele passa a nação muito de vez em quando que mudou de opinião. Mas nós sabemos que os motivos, e isso foi até assunto ontem nosso aqui, os motivos é que são interessantes. Ele não está convencido, ele foi levado a se convencer e eu não sei se corretamente, se de forma livre, se de forma espontânea. Não sei se ele consegue chegar a esse nível de raciocínio, de perceber que ele de fato cometeu um erro, porque aí nós sabemos que se ele também falasse isso à nação, aí também politicamente ele poderia estar cavando a cova que ele tanto teme. É que justamente ele tem é um problema e é uma qualidade ao mesmo tempo, dependendo de como você enxerga, dessa espontaneidade. Então o que eu enxergo, Tiago, muitas vezes é que ele fala demais. Sabe quando a gente está pensando numa coisa que não deveria falar, porque isso vai nos prejudicar? Eu não tenho a menor dúvida, Então, eu Renata, acho que ele fala disso. isso de vez em quando. Isso não significa que ele não entenda a necessidade e a crise, o quão ela é grave. Agora, o problema é que ele tem aquela comunicação que eu costumo dizer que é a comunicação do tio do pavê ou do tiozão do churrasco. Então, às vezes não, sempre, eu acho que essa é a grande sacada, essa grande mudança de chave em relação à comunicação oficial. Mas, Renata, ele não vai deixar de ser um cara que vai ter essa oratória ruim, que vai falar coisas e fazer piadas nesses momentos. Ele não vai deixar de ser, ele é essa pessoa, ele não vai mudar, isso a gente já sabe. Renata, agora, você coloca ele como virtuoso. Você coloca só num aspecto, eu não estou nem chegando a dizer se ele é virtuoso ou não. Renata, isso é muito importante. Eu entendo todos os problemas de comunicação. Eu não sei como é que um líder não é capaz de se comunicar, mas esse é um outro problema. Os últimos líderes não foram capazes os grandes líderes mundiais sempre souberam se comunicar. No Brasil, os líderes mundiais, todos. Margaret Thatcher, que eu sei que você admira, Winston Churchill, o próprio Obama nos Estados Unidos, o Bush também nos Estados Unidos, Ronald Reagan, nós podemos ir na Itália até com o Berlusconi, o afamado Berlusconi, era capaz de se comunicar.
Isso daí não foi um problema nunca para um líder mundial. O ponto aqui não é esse. O ponto é o seguinte, ele negava diariamente todos os cuidados que, por exemplo, o Mandetta tinha em se comunicar à nação. Ele, por tempos, negou o que o ministro da Saúde falou. Então, não é que houve problemas de comunicação ao longo do tempo. Eu acho que isso é grave, a gente já tinha falado sobre comunicação em relação à população, em relação aos seus ministros, né? E eu concordei com você quando a gente ouve essa questão da comunicação, que é uma coisa recorrente. É porque não é, Renata, só o tio do pavê, como você bem colocou. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem esse problema de comunicação e ele é uma pessoa que não tem uma boa oratória e ele não vai mudar isso. O que ele precisa mudar é que ele não pode sair falando o que ele quer da cabeça dele para qualquer pessoa, a qualquer momento, numa rede social e até desdizendo um ministro. Isso não significa que ele não entenda a gravidade. Eu acho que são coisas separadas. É óbvio que a comunicação é importante, de um líder é muito importante, as pessoas estão querendo enxergar nele essa tranquilidade, serenidade e firmeza para tratar da situação. Eu entendo completamente. Mas isso não significa que ele não entenda o raciocínio por trás da coisa. Eu acho que a maneira que ele tem de falar com as pessoas é aquela coisa de tentar tranquilizar como um pai ou um avô faria com o seu filho, sendo que ele sabe que a situação é grave, mas ele está tentando tranquilizar. Isso não é uma justificativa, tá, Tiago? Eu não acho que um presidente da República deva ser dessa forma, mas eu analiso política de uma maneira um pouco mais ampla no meu ponto de vista, porque as ações acabam importando mais. Você falou dos líderes mundiais, por exemplo, do Obama, do Berlusconi. Eles falavam muito bem, o Obama é um excelente orador, mas fez um governo muito ruim nos Estados Unidos, e isso que importa no final das contas. Gotino, me permite só trocar essa ideia com a Renata? Renata, aí eu não entro na questão se o Obama fez um grande governo, se o Ronald Reagan, se o Winston Churchill foi um herói ou não para o mundo inteiro, nos livrando do nazismo. O ponto que eu pergunto para você é, você acha que o presidente da República, na semana passada, ele tinha consciência da gravidade da pandemia? Acho que ele tinha consciência da gravidade, ele não sabe comunicar isso e ele faz muitas coisas de improviso. Então por que ele ia contra o Mandetta? Não, então, se ele não tivesse a consciência da gravidade do problema, os ministérios não estariam agindo de maneira completamente independente, fazendo aquilo que deveria ser feito. O Ministério da Economia, o Ministério da Saúde e até mesmo o Ministério da Justiça. Então por que ele parecia o contrário, Renata? Justamente por isso, porque ele não tem essa capacidade de ter uma oratória firme e coesa nos momentos que precisa, o que é uma crítica. Você acha que é só um problema de oratória? Eu acho que é problema de comunicação, de oratória, de entender os momentos que ele deve falar as coisas, de entender que ele é presidente da República e que ele tem que ter uma posição diferente da pessoa física. Nesse aspecto nós concordamos, ele ainda não entendeu que ele é o presidente da República. Agora, vocês acreditam, então, em uma profissionalização nesse departamento? Quem vai cuidar das redes sociais? Porque hoje quem cuida das redes sociais são os filhos. Mas, Gotino, a Renata colocou muito bem antes. Já existe uma profissionalização, né? A Renata falou da Secretaria de Comunicação. Existem profissionais que, em regra, são jornalistas. O que eu não entendo é por que agora a comunicação está na mão dos filhos dele. Isso não pode. Isso é inseguro para o país. O líder do Executivo não pode ter esse critério. Eu tenho mais tópicos aqui para compartilhar com vocês, para vocês debaterem. O governo está anunciando medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho por até 2 meses. Eram 4 meses, deu uma repercussão muito negativa, voltou esta medida provisória, agora 2 meses. A redução de salários pode chegar até 70%, mas desta vez a previsão de pagamento de um benefício aos trabalhadores afetados. Esta contrapartida não estava na medida provisória anterior. A Juliana Lopes já aparece aqui para trazer a informação. Na sequência, eu já trago o tema para os nossos debatedores. Juliana, você. É isso mesmo, Gotino. Essas mudanças valem por 90 dias, como você disse, a previsão de corte salarial de até 70%, suspensão de contratos de trabalho, ou seja, se o empregado não trabalha, ele não recebe, mas dessa vez uma contrapartida. E qual é ela? Possibilidade de acesso a um seguro-desemprego ou a parcela do seguro-desemprego. Com essa medida, o governo espera atingir mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país, num gasto total, com essa medida provisória, de cerca de 51 bilhões de reais, Gotino. Muito bem, eu pergunto ao Tiago Anastácio e à Renata Barreto se vocês ficaram satisfeitos com essa medida. Ela atende os dois lados diferentes da medida inicial que previa a suspensão de 4 meses ou segue sendo prejudicial
ao trabalhador. Começo com você, Renata. Bom, não tem como ser mais prejudicial ao trabalhador do que ele ser demitido. Então, eu acho que é uma boa medida no sentido de preservação do emprego. Inclusive, essa medida provisória, ela prevê estabilidade do tempo que ele ficar, de que ele utilizar o benefício. Por exemplo, se ele utilizar o benefício por 2 meses, ele tem mais 2 meses além daquele de estabilidade no emprego. E num momento como esse, que a gente está numa retração por conta de um detalhe muito específico, que é a pandemia, é bastante importante que o governo se preocupe em preservar os empregos. E cabe lembrar para o nosso espectador que o emprego não existe sem empresa. Então, também está sendo feito uma série de medidas, principalmente do ponto de vista de crédito, para que as empresas possam honrar suas folhas de pagamento e tenham esse foco e também outros compromissos que eles tenham. Então, essa medida provisória é bastante positiva. Eu acho que tem um acordo e uma compensação dos dois lados. E, lembrando de novo, nós estamos já numa situação bastante delicada do ponto de vista fiscal. Então, estamos contraindo dívida para conseguir preservar os empregos. Então, não tem como ser algo que extrapole muito isso, porque a gente já estava numa situação bastante delicada. Eu achei que foi uma boa medida, Gotino. Tiago, como é que você vê a chegada desta medida agora 2 meses, possibilitando aí a redução de salário e a contrapartida do governo? Quando se fala em redução de salário, é sempre um problema sob a ótica do trabalhador. A Renata colocou muito bem que não existe empregado sem empregador, sem a empresa. A medida me parece interessante. Vocês sabem, eu sou um advogado criminalista, não tenho um conhecimento técnico suficiente para me estender nesse assunto com a qualidade que a Renata tem. Mas me parece que, sendo garantido que isso é provisório, por isso o termo, medida provisória, e com isso nós possamos, sem dúvida nenhuma, garantir o emprego ao trabalhador, nós vamos precisar do quê? Esperar para ver o resultado disso. Eu espero que o resultado seja bom, que ele de fato seja bom. Obviamente que eu tenho incômodos de tempos, com diminuição de direitos e garantias do trabalho, coisas que nasciam já nas propostas do então presidente Michel Temer. Mas hoje, no caso específico, acho que é uma medida que, desde que não falte ao trabalhador, mas também crie um abrir mão equalizado entre empregador e empregado, fazendo até que, enfim, uma união dessas figuras. Ambos estamos perdendo. Esse é o diálogo. Ambos estamos perdendo. Se ambos estamos perdendo, nós não temos nenhum privilégio de uma parte ou de outra. Aí, creio que, de mãos dadas, todos conseguem passar por essa crise. Acho fundamental que medidas sejam tomadas para defender os empresários nesse momento de grande crise, mas também e, fundamentalmente, os trabalhadores, até porque eles são em maior número do que os empresários brasileiros. E quando nós estamos falando de vida, nós não estamos falando da qualidade das pessoas, embora todos devamos ser iguais. A grande questão aí é o seguinte, a medida, vamos tomá-la, se vamos tomá-la, que ela seja efetiva, mas que também não privilegie um ou outro. Creio que não seja isso, creio que não seja a intenção do governo nesse momento, do governo, leia-se o mini-governo do ministro Paulo Guedes. Renata? Eu acho que a medida é bastante importante nesse sentido. Como eu falei de novo, não existe governo, não existe economia. Aliás, é uma coisa bem interessante que muitas pessoas acabam dissociando economia de vidas. Você está escolhendo a economia em vez da saúde ou escolhendo a saúde em relação à economia. Não são coisas dissociadas. A economia é feita de pessoas, é feita de empresas, é feita de microempresários. E muitas dessas pessoas, aliás, 90%, 80% ou 90%, eu não lembro o número de cabeça, dos microempresários no Brasil, eles recebem 2 ou 3 salários mínimos. Então, são pessoas também que têm uma situação de vulnerabilidade, elas têm empregado outras pessoas e elas não têm uma gordura, como muita gente acha que todo empresário é um grande empresário. Então, as grandes empresas têm um pouco mais de condições de passar por essa crise, mas as empresas pequenas e as microempresas não têm. E já está havendo demissões em massa, infelizmente, que é uma coisa que vai acontecer. Então, se o governo pode, e ele fez essa medida nesse sentido, de preservar o vínculo empregatício que mantém os benefícios que eles têm, como, por exemplo,
planejamento, o plano de saúde ou outras coisas, isso é muito importante e é uma coisa provisória, sim. Milton Friedman dizia que não existe nada tão temporário, tão permanente quanto um programa temporário de governo, mas isso, pela lei, vai ser temporário. Agora, mais importante do que isso, dessa medida ser temporária, é esse aumento de gastos públicos ser temporário. Então, a gente também precisa olhar para essa outra ponta da história, porque o dinheiro que vem da União não é um dinheiro que cai do céu, é um dinheiro que é pago por todos nós através de impostos. Depois a gente pode ter inflação, que é um outro detalhe bem pernicioso, que pode tirar o nosso poder de compra, e o poder de compra do mais pobre é muito importante e ele está numa situação de vulnerabilidade de todos os lados. Então foi uma medida importante. E uma pequena coisa que eu queria falar aqui, Gotino, é o seguinte, uma discussão interessante talvez para um outro programa, a questão da reforma trabalhista, o quanto ela é necessária. A gente tem uma legislação trabalhista que vem desde Getúlio Vargas e que não existe em nenhum lugar do mundo desenvolvido. Então a gente vive num país que sempre procura ter direitos máximos e deveres mínimos. E no fim das contas, o próprio trabalhador é quem é atingido. Tiago? Gotino, se me permite até fazer uma pergunta para a Renata, porque a Renata, como é economista, eu queria saber a opinião dela e depois eu volto para uma resposta mais ampla. Renata, o que você acha sobre a ideia de se cortar alguns vencimentos ou o tamanho do vencimento do funcionalismo público? Não do funcionário público, aquele que recebe 2, 3 mil reais, não o do professor, que esse é o verdadeiro herói nacional, né? Porque é o que projeta o futuro, é o que ensina. Mas, por exemplo, Ministério Público, magistratura, esses salários de 40, 50, muitos de 70, 80 mil reais, como muitas vezes se noticia. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Seria muito importante que houvesse até um exemplo dos políticos e dos servidores que ganham valores mais altos nesse momento de pandemia. E eu acho que eu, como liberal, eu sempre falo da redução dos privilégios e do tamanho da máquina pública. E a máquina pública é absolutamente inchada, com um número de servidores muito maior do que necessitava. Então, essa é uma discussão bastante importante para o futuro, que não se baseia apenas na questão da pandemia, mas até do tamanho da máquina pública. Eu acho que até como exemplo, o próprio MAI e o próprio Alcolumbre poderiam votar essas coisas em suas respectivas casas a respeito da redução de seus próprios salários e também do fundo eleitoral, né? Concordo plenamente com o Renato. Eu preciso que você faça sua análise sobre essa medida provisória que suspende aí para 2 meses o trabalho. Tiago, você não falou sobre o assunto para eu poder ir para o próximo tópico. Tá, desculpa, é que eu queria exatamente a opinião da Renata sobre esse tema, que me parece um tema que é bastante relevante, que pulsa. A minha posição é muito simples. Eu tenho muitos cuidados sobre a questão e creio que a Renata também seja bastante preocupada com isso, principalmente por ser uma liberal. Quando o Estado ousa a questão de diminuição de direitos. Isso é muito complicado sempre, né? A cidadania é muito maior do que o Estado. Eles nos servem. Quando nós usamos o termo servidor público, acho que o próprio termo já é autoexplicativo. Eles nos servem, não somos nós que os servimos. Então, dentro da ideia dessa medida provisória, dentro de cuidados e sendo provisória, como também o nome já é o suficiente para nos explicar, provisório, me parece relevante, mas é que exatamente nos falta o exemplo. Acho que seria importante que todos dessem um exemplo nesse instante de solidariedade, de respeito ao próximo, para aqueles que são religiosos, de amor ao próximo, porque nós estamos passando e passaremos por momentos mais graves, creio que no próximo mês e meio. Deixa eu ir para o próximo tópico, para a gente já encaminhar aqui a parte final do grande debate. Muitos comentários nas últimas horas sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 48 horas para a Presidência da República explicar as medidas técnicas de combate ao novo coronavírus. O STF anuncia também que vai discutir 5 ações que delimitam melhor a competência de decisões entre União, Estados e municípios. O Judiciário entrando agora nessa história, os 3 poderes envolvidos e agora o Judiciário dando prazo de 48 horas para a Presidência da República. Como é que você avalia essa pressão que sofre o Executivo nesse momento, Renata?
A pressão é normal de todos os lados. Da parte técnica eu não entendo muito, mas me parece que existe uma sempre vontade de interferir num outro poder, o que é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, né? Então, o Thiago vai poder falar melhor sobre essa parte técnica que eu já não consigo fluir tão bem. Mas eu acho que essa pressão de todos os lados é normal, principalmente da população, mas eu acho que, de novo, existem muitos jogos oportunistas de poderes diversos para interferir no poder executivo e principalmente nesse momento de pandemia que a gente sabe que a gente está passando por uma crise, que o governo está sendo pressionado, que as medidas estão sendo tomadas a toque de caixa, que tudo é muito delicado. Então sempre me parece, e isso é obviamente que é do jogo, mas não deixa de ser imoral, esse oportunismo geral e principalmente do judiciário. Thiago? A Renata coloca um ponto muito interessante, que é a questão do jogo político e das interferências. Eu sou uma pessoa, para esse ponto, absolutamente conservadora no sentido legal. E qual que é esse sentido legal? Os poderes devem se verificar, evidentemente. Eles devem agir dentro das suas competências, na ideia de pesos e contrapesos, ou seja, aquelas atitudes tomadas por um poder X podem ser sopesadas em verificação dentro das suas competências, que da do judiciário é analisar se os atos são legais ou ilegais. Os poderes devem. O que me preocupa muito é essa coisa que nós temos com o poder judiciário. O poder judiciário extrapolou limites por muito tempo. Eu não gosto da ideia de ministros falando em público, eu não gosto da ideia de ministros expressando as suas opiniões políticas, satisfações ou insatisfações. Não cabe ao judiciário. O judiciário ele deve ser discreto. A maior parte dos problemas do poder judiciário, técnicos, de decisões, sequer são entendidas pelos não constitucionalistas. Então, o que acontece? Quando você joga para a torcida, quando você vai para o debate público, o judiciário fica com as calças arriadas. Por que isso? O judiciário ele foi formatado exatamente para entender, adaptar, fiscalizar, expressar-se sobre a lei. A opinião pública para o judiciário, olha que curioso na democracia, ela não pode ser relevante. Por quê? Porque a opinião pública ela é multifacetada e ela também é instável. Por isso que nos julgamentos criminais, vocês sempre vão perceber os advogados criminalistas falando: a opinião pública não pode entrar aqui, tomem cuidado. Por quê? A opinião pública tem o favorável e o contra, e não é por orelhada que você vai ouvir o som das ruas. O Poder Judiciário, ele é importante sim. Não me parece o momento dessas delimitações, de análise legal dessas delimitações entre governo federal, estadual e municipal. Por quê? Porque houve o recuo. O presidente da República estava em ataque aos estados. Os governadores estavam confrontando o presidente da República. O presidente da República, então, fez uma paz na segunda-feira. E agora isso não me parece um assunto relevante para a Suprema Corte, não para esse momento. Mas eu entendo a insegurança nessa instabilidade comunicativa do presidente da República, que o Supremo Tribunal diga qual é a competência do município, do Estado e do governo federal. Se é agora ou não, aí é dentro de um jogo político de bastidores que não nos chega. Thiago, você que vai começar agora os argumentos finais. Quem começa o debate sempre termina, são as regras, não pode ter intervenção alguma nos argumentos iniciais e nos argumentos finais. No recheio do debate, vocês podem conversar entre vocês e eu também posso fazer alguns questionamentos. Claro. Então, eu gostaria que você, neste momento, no seu argumento final, falasse dos principais pontos que você avaliou aqui do nosso debate hoje e sobre a fala do presidente dizendo que está tomando cuidado para que não cavem a própria sepultura, para que ele não cave a própria sepultura. Você pode começar agora os seus argumentos finais, Thiago Anastácio. Obrigado, Gotino. Obrigado, Renata, pelo debate de hoje. O que me parece muito importante nesse momento de país é um momento de união. Nós estamos com muitos ruídos, nós temos pouca qualidade de liderança. Eu discordo plenamente da Renata nesse aspecto. Me parece que, da mesma forma que nós devemos ser críticos a governos de esquerda, nós devemos ser críticos a governos de direita, porque eles são governos. Os governos, até uma brincadeira de um filme que me agrada muito,
Os governos mudam, mas as mentiras continuam as mesmas. E nós vamos vendo isso nesse confronto sempre entre judiciário, legislativo e executivo. Os problemas de comunicação se tornaram graves, postergaram a solução dos problemas, a comunicação interna, como a Renata bem coloca, ou seja, a dissonância de ideias entre presidente da República e ministros nos trouxe para um problema de urgência. Nós temos urgência nessas reformas, falta diálogo, um diálogo até mais informal, com os cuidados necessários. Deve haver, agora sim, um pacto. Nós não estamos dentro daqueles critérios que antes nós víamos, aonde o presidente do Supremo Tribunal muitas vezes disse, o Rodrigo Maia muitas vezes disse sobre isso, o presidente do Senado também. Precisamos de um pacto federativo. Não, nós não precisamos de um pacto federativo nas temperaturas normais. Nós precisamos de um pacto agora. Nas temperaturas normais, tudo se adequa institucionalmente, a partir da lei. Agora sim nós precisamos de um diálogo mais claro, mais livre. E nós precisamos que o presidente da República tome as rédeas da comunicação, da liderança e da capacidade de dizer. Eu tenho a minha posição sobre isso. Eu acredito que a liderança deve necessariamente ser muito mais do que isso. Mas é o que nós temos para hoje. Pelo menos o temos hoje. Então, que nós passemos por essa crise, creio que o setor econômico é fundamental. Acredito também no que a Renata disse, nós não podemos dissociar a economia e os próprios economistas e todos os bancos, o sistema financeiro da população. Mas vamos nos lembrar, somos uma democracia, vence sempre a necessidade da maioria. E a maioria não é a maioria de grande renda ou mesmo de média renda. Okay. É de baixa renda e as pessoas que têm pouquíssima renda e agora estão sentindo falta do Estado. Aquela exigência que sempre houve no Brasil. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde. Isso não é ser comunista, não é ser de esquerda. Eu acho que a Renata concorda comigo nesse aspecto. Precisamos de saúde e educação para ser uma grande nação. Economia, as teorias, as grandes ideias, o projeto de país, de infraestrutura, isso vai ficar para depois. Nós vamos vencer essa crise e nós vamos aprender isso sobre saúde e educação. Espero que até que enfim. Tiago, obrigado. Os argumentos finais do Tiago Anastácio. Agora você, Renata, os seus argumentos finais também levantando os principais pontos debatidos hoje e a partir também da fala do presidente que faz a colocação de que ele pode estar cavando a própria sepultura se ele acelerar ali os processos, dizendo que estão colocando na conta dele um problema mundial que é o coronavírus. Bom, obrigada novamente, Gotino, hoje, e bom dia para vocês, espectadores, e também Tiago. Em que pese o problema de comunicação, que é grave, e eu volto a frisar isso, que o problema de comunicação sempre foi um problema e vai continuar sendo um problema enquanto não houver essa junção em relação ao que o presidente precisa fazer e os ministérios precisam fazer e como isso é comunicado ao público, em que pese esse problema, as coisas estão sendo feitas como deveriam ser. Então eu estou muito mais tranquila de que hoje a gente tem um Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, um Sérgio Moro à frente da Justiça, um Mandetta na Saúde e outros vários ministérios sendo tocados de maneira técnica e bastante firme e coesa. Então, apesar da comunicação do presidente, o que deve ser feito está sendo feito. E a economia, como eu falei antes, não pode ser dissociada das pessoas, ela é bastante importante e quando a gente fala de momento de união, a gente percebe que boa parte do jogo político e das forças políticas estão, na verdade, apenas querendo protagonizar algum tipo de heroísmo. E a gente precisa tomar cuidado e desconfiar de quem sugere medidas simples para problemas complexos. Quando o presidente fala que ele não quer cavar a própria cova, ele está falando uma coisa muito simples, ele precisa ter responsabilidade fiscal. Por mais que a gente esteja num momento de emergência em que algumas regras do jogo possam ser alteradas ou flexibilizadas, a regra geral é a mesma e tudo tem que ser feito de maneira responsável. E eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes é um homem responsável que vai fazer as coisas da maneira como tem que ser feitas. Então hoje a gente está numa situação um pouco melhor do que a gente estava 2 anos atrás, com taxa de juros mais baixas, com o risco Brasil minimizado, apesar de ter subido agora por causa da crise, mas minimizado. Então, tudo isso contribui também para que a nossa volta seja mais positiva. A gente tem visto aí no mercado algumas previsões a respeito de uma volta em V. Espero que seja em V mesmo e a gente possa passar por essa crise e sair dela mais forte, mais fortalecido do que a gente entrou. Renata, obrigado pela participação. Renata Barreto aqui com a gente no Grande Debate.
Tiago Anastácio, também agradeço. Amanhã estaremos aqui novamente para o grande debate com outros temas relevantes para que as pessoas em casa possam criar a sua linha de pensamento, a sua forma de pensar. A CNN é o canal do debate. Obrigado a vocês.